Pessoal, vou fazer uma aula aqui para vocês sobre o realismo no Brasil. Então, qual é o comportamento do brasileiro? O brasileiro tem o chamado jeitinho brasileiro. Mas qual é a origem do jeitinho brasileiro e por que ele acontece? Quais são as consequências dele? É isso que eu vou apresentar para vocês refletirem. E eu vou trazer algumas tirinhas e charges para vocês verem. Por exemplo, nessa. Na TV tá aparecendo lá, corruptos agem descaradamente. E uma pessoa que está chegando do lado da fila fala assim, nossa, quando isso vai acabar? Ele está indignado, nervoso. Mas ele acaba pedindo passagem para alguém que está na fila. Essa pessoa passa ele na frente e ele agradece. Olha a moça lá atrás, ela não gostou nada disso. Então nós temos aqui uma grande contrariedade. Como que uma pessoa pode reclamar da corrupção, mas se ao mesmo tempo ela age desta forma? Bom, outro exemplo de corrupção são esses. A Maria joga papel de bala no chão e ela fala assim, é pequeno. O Chico estaciona em vaga preferencial. Ele fala, não, é rapidinho, já vai sair, né? O João fura fila na balada. Ele fala, não, ninguém vê, tá todo mundo bêbado. Ninguém percebe, de noite, ninguém dá bola, né? O Tonho desvia dinheiro público para sua conta na Suíça. Ele fala, não, é só um pouquinho, ninguém vai perceber. Então aqui está o exemplo de que a corrupção não está só aqui nos políticos, ela está também na sociedade. Outro exemplo, né? Duas pessoas conversando e ele fala assim, o colega vai participar do movimento contra a corrupção que estamos organizando? E ele fala assim, eu vou ganhar quanto, eu vou levar quanto? Então o brasileiro é assim, sempre com interesses financeiros. Outro exemplo, tem a plaquinha aí, não pise na grama. E ele dá o quê? Um jeitinho de passar sem pisar na grama. Algo que é muito ignorante, porque ele ignora o fato de que a grama ela vai ser prejudicada da mesma forma. Outro exemplo, todos aqui estão combatendo corrupção numa manifestação, porém, um dos manifestantes tenta ludibriar o policial, tentando pagar uma propina, um suborno para ele esquecer esta multa. Né? Quanto o senhor quer para esquecer essa multa? Então isso também é algo contraditório. Né? No Brasil tem muito disso. Outro exemplo de jeitinho brasileiro é quando o brasileiro reclama de coisas que não têm sentido. Por exemplo, ele reclama da maçã. Ele diz assim, eu comprei outro dia essa maçã e ela já apodreceu. É um absurdo. Bom, claro que vai apodrecer, né? Se você não comer a maçã, apodrece. Então, o brasileiro ele também gosta de reclamar daquilo que não tem sentido, né? E, bom, aqui nós temos uma entrevista que eu ia passar para vocês, mas se vocês pesquisarem entrevista do Bial com o ministro Barroso, vocês podem estar assistindo, muito boa. Agora, quero que vocês reflitam, né? Qual a sua opinião sobre o jeitinho brasileiro? É uma forma normal de sobrevivência, uma forma leve, criativa e flexível e otimista de levar a vida e resolver situações, respeitando toda e qualquer norma social? Ou B, é uma forma ilegal de tirar vantagens? Existem pessoas que estão para os dois lados. Eu costumo assistir TV, assistir debates, e muito se debate que o jeitinho brasileiro é uma característica da nossa sociedade que está nas nossas raízes culturais e por isso é algo já dito como normal. E é uma forma de levar a vida e de se virar que, desde que não cause problema para os outros, ela não tem problema para a sociedade, ela pode ser feita. Já outros acham que isso deve acabar, que isso é uma forma ilegal de tirar vantagens. De que lado vocês estão? Eu não preciso nem dizer a minha opinião, acho que vocês me conhecendo já sabem o que eu acho. Mas vocês também têm o direito de pensar diferente. Outra pergunta, quais são os comportamentos e atitudes que você não gosta nessa sociedade? Pode mandar o áudio no grupo dizendo o que você acha. Ou, a próxima pergunta,
Quais são os comportamentos de tudo que você gosta na sociedade? Quais são as coisas boas que tem aqui em Concórdia, na região, que tem de bom no Brasil? Faça essa reflexão. Mas bom, falando de comportamento, quando teve início esse jeitinho brasileiro, qual é a raiz disso? A raiz está numa questão cultural, econômica, política, e tudo isso foi, de certa forma, denunciado a partir do realismo no Brasil. O realismo é uma escola literária que iniciou-se depois do romantismo. Como vocês viram, o final do romantismo já falava sobre a escravidão, já denunciava problemas da sociedade. E o realismo, ele vem ali no final dos anos 1900, do século XIX, ele vem denunciando essas questões, né? Então, o principal responsável por essa denúncia é este cara aqui. Este cara que vocês estão vendo é o Machado de Assis, que eu comentei na aula. Machado de Assis foi o principal autor do realismo. E quem sabe, considerado por muitos, o melhor autor da língua portuguesa do Brasil em toda a história. Por quê? Vocês vão entender agora o porquê. Então, esse modo de sobrevivência está enraizado na nossa cultura há muitos anos. Como sabemos, o Brasil foi um país com muita desigualdade, o que torna as pessoas mais desonestas em busca de sobrevivência. Não que isso justifique, do ponto de vista literário, e até o final do século XIX, poucos autores buscavam denunciar algum tipo de corrupção e deslealdade, ou vaidade na população, pois os livros eram usados como forma de passatempo e prazer pelos leitores. Mas tudo isso começou a mudar com Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Esse livro buscou analisar de forma crítica, realista, irônica e engraçada os comportamentos da elite brasileira e de sua relação com a sociedade. Então, esse livro, pessoal, ele inicia do final da história dele. Então, ele é um livro assim que ele é revolucionário. Foi a primeira vez que uma pessoa, um autor, iniciou o livro pela morte do principal personagem. Então vamos ler esse trecho. Ele fala assim: algum tempo hesitei se devia abrir essas memórias pelo princípio ou pelo fim. Isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou minha morte. Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor. Para quem a campa foi outro berço, a segunda é que está escrito ficaria assim mais galante e mais novo. Moisés, que também contou da sua morte, não a pôs no introito, no início, mas no final, no cabo. A diferença radical entre esse livro e o Pentateuco. Basicamente, ele está falando que ele entende e ele admite que é um livro, uma história revolucionária que começa pelo final e que isso não é muito comum, mas ele acredita que seja uma forma boa para começar o livro dele. Eu vou falar um pouco sobre o livro. Aqui tem outros textos que vocês podem estar lendo. Tem o PDF também da aula aí que eu vou mandar no grupo. Mas eu vou falar um resumo aí do livro para vocês. O livro trata de memórias, ou seja, é a história de vida do Brás Cubas. Brás Cubas, que faz parte da elite brasileira do século XIX. Ele tem uma vida de berço de ouro, ele nasceu em berço de ouro. O livro, claro, começa pela morte, e já no começo a gente percebe que a vida dele não tem muito sentido, porque no começo do livro ele já nos diz que as pessoas que estão no velório dele foram pagas por ele antes dele morrer para estarem lá. Porque durante toda a sua vida ele não conseguiu ter nenhum tipo de relacionamento afetivo forte. E não que ninguém gostasse dele, mas ele não conseguiu ter pessoas que o amavam para estar naquele momento dando o adeus. Então é uma coisa bem irônica isso, né? Você
na sua despedida da vida, não tem ninguém de verdade para te dar o adeus. E isso já traz uma realidade social muito forte, né? E realmente tem pessoas que compram até os amigos, né? Então essa é uma realidade que o Machado de Assis conseguiu nos ensinar há mais de 100 anos atrás. Ele já tinha esse pensamento, né? E, bom, o livro ele continua falando da infância dele, como eu disse, em berço de ouro. Ele tinha um escravo só para ele brincar. Ele brincava de cavalinho no escravo. E ele era uma criança muito arteira, muito ativa. E depois vem a fase da adolescência, fase da escola. Ele aprende muitas coisas, sempre foi um aluno muito bom. E aí depois vem a parte da juventude dele, ali pelos seus 18, 19, que ele começa a ter namoradas, começa a conhecer os prazeres da vida. Ele acaba se apaixonando pela Marcela. A Marcela era uma mulher que havia muitas dúvidas sobre a sua real intenção com os seus amantes e com os seus namorados, porque ela trocava muito de namorado. E um desses que gostaria de namorar ela era o Brás Cubas. Só que foi muito difícil ele conquistar o amor dela. Digamos que ele precisava dar alguns presentes para ela. E ele deu um presente, depois mais um. E assim ele foi gastando muito dinheiro até que ele comprou um colar caríssimo, né? Colar de cristais para ela. E foi aí que ele conquistou, entre aspas, o coração dela. Mas, né, bens materiais não são para sempre. Infelizmente, esse namoro começou a perder valor. E nisso apareceu o pai dele, irritadíssimo com a quantidade de dinheiro que ele gastou, e mandou ele para a Europa para estudar. Como vocês sabem, já comentei que naquela época não existiam universidades aqui no Brasil. Para vocês fazer faculdade, tinha que sair do Brasil, ir para Lisboa ou ir para Paris. E naquela época tinham pessoas, né, tinham famílias abastadas da elite que tinham condições de pagar isso, né? E foram essas famílias que conseguiram também a independência do Brasil. Sabem que a independência do Brasil ela foi feita pela elite brasileira, né? Então ele foi para lá, foi estudar, mas enquanto ele estava estudando, ele se formou lá, ele aprendeu muitas coisas, aprendeu também alguns prazeres da vida, um estilo diferente de viver, que é a questão do renascentismo, que traz o iluminismo, a valorização do homem, a valorização do conhecimento, enfim. Enquanto ele estava lá estudando, depois de ele ter estudado, de ter conhecido a Europa e de ter ganhado muita experiência, ele foi chamado de volta para casa porque a sua mãe estava doente. A sua mãe estava doente e ele precisou voltar para o Brasil. Eu não vou dizer o que aconteceu com a mãe dele. Eu vou deixar um link aí no grupo para vocês assistirem o filme baseado no livro. Eu só quero comentar ainda sobre outra personagem que vai aparecer na história, que é a Virgília. Ele se apaixona por uma mulher antes da Virgília, depois da Virgília e depois da Virgília mais uma. Mas a Virgília foi a que mais chamou a atenção dele, que ele se apaixonou por ela. Então era uma menina muito linda, de uma família muito abastada também, porque você sabe que existia muito namoro por interesse, então tinha o interesse da família dela e o interesse da família dele. Mas esse namoro foi frustrado por uma situação a qual eu não vou também divulgar. E ele vive
por muito tempo com essa frustração, até que algumas coisas acabam acontecendo nessa relação, as quais eu também não vou divulgar. Então eu vou deixar o link para vocês assistirem no grupo. E eu só quero finalizar essa aula falando sobre as características do realismo. Então, o realismo traz oposição às ideias do romantismo. Então, o romantismo vê o lado bom do amor, do romance, a questão do erotismo, o sentimento exacerbado, as emoções, o pessimismo. Então é um eletrocardiograma, né? Tem pontos altos no romantismo, pontos baixos. Chega o realismo para mostrar como as coisas são de verdade. Como tudo tem um lado bom e um lado ruim, tudo tem chances de dar certo e de dar errado. Tem a questão da impessoalidade do narrador. Então o narrador, ele narra a sua história, mas de forma impessoal, né? Tentando não dar opiniões, né? Fazendo com que você reflita sobre os fatos. É um retrato mais parecido com a realidade social. Então, como diz, o realismo ele busca retratar como é a sociedade. A questão da escravidão, a questão da elite, a questão política, tem muita política também nesse filme, nesse livro. Universalismo e cientificismo. Então a questão científica começa a aparecer. Objetivismo e materialismo. Então a questão histórica é muito respeitada. Os livros, né, são muito objetivos, vão direto ao ponto, eles não ficam cercando com detalhes. É mais verdadeiro e contemporâneo, então tem mais a ver com a nossa realidade. É diferente do romantismo, que trazia sentimentos e coisas quase incompreensíveis, né? O realismo é mais pé no chão. Linguagem erudita com muito conhecimento, descritiva, detalhada, direta e objetiva. Então é uma linguagem mais fácil de entender, mas não é informal. É uma linguagem bem formal. Temáticas sociais e cotidianas, como eu disse. Questão do racismo, questão da escravidão, a questão do namoro por interesse, questões políticas, corrupção, vários outros assuntos também aparecem ali, preconceitos, crítica aos valores burgueses. Então esse livro e os outros livros também são críticas, eles não buscam não é porque o livro fala da elite que ele está falando bem, né? Ele está fazendo uma ironia aos burgueses. As instituições sociais, aqui no caso seria a política, né? E a igreja também, existem algumas críticas à igreja. Essa crítica à igreja eu vou comentar depois, que está em outro livro. E eles buscavam entender o comportamento humano, né? Eles buscavam entender por que o ser humano fazia o que fazia. Não existe um herói, né? Os personagens são comuns e há o aprofundamento dos personagens, né? É falado bastante sobre personagens específicos, como por exemplo também no livro Dom Casmurro, né? Dom Casmurro é um livro que eu vou resumir aqui, tem um trecho, eu não vou ler ele, mas eu quero falar um pouco sobre o livro. É um livro que fala sobre o Bentinho e Capitu, é um romance entre eles. Eu vou resumir muito rapidamente, por uma questão de tempo. Mas Bentinho é apaixonado pela Capitu desde a infância. Só que antes de Bentinho nascer, a mãe dele tinha feito uma promessa de que se ele crescesse saudável, ele ia para o seminário para se tornar padre. Porém, o que aconteceu? Ele estava muito apaixonado por ela. Então, quando ele foi para o seminário, ele queria de todas as formas fugir de lá. E foi aí que ele conheceu o Sancho, um amigo dele, que ajudou ele a sair de dentro do seminário. E eles deram um jeitinho de colocar alguém no lugar deles, como se isso pudesse ser feito, né? Colocaram um escravo no lugar deles e eles saíram. Resumindo, o resumo do resumo é esse. Saindo lá do seminário, essa amizade entre Sancho, Bentinho e Capitu, porque ele volta para ela, ele é mais fortalecido. Então haviam dois casais que eram amigos.
o Sancho e a sua namorada, e o Bentinho e o Capitu. Porém, existia uma desconfiança de traição entre eles. Até que Capitu engravida. Depois que Capitu engravidou, teve o nascimento da criança, só que a criança era muito parecida com o Sancho, o grande amigo dele. E aí as coisas começam a complicar, porque ele começa a entrar numa paranoia que ela tinha traído ele como o melhor amigo. De repente o Sancho morre no afogamento. E adivinha quem estava chorando no velório? A Capitu. Estava morrendo de tristeza. Então isso fez com que ele desconfiasse ainda mais dela. Então, para vocês, a Capitu traiu o Bentinho? Ou não? Ou isso é uma paranoia dele e nada disso aconteceu? Só lendo o livro para você descobrir. Né? O livro é muito fácil de achar, é só você procurar Dom Casmurro na internet. Procure Dom Casmurro, PDF, você vai conseguir achar o livro. Tem em qualquer biblioteca, é só procurar. Então, recomendo muito para vocês lerem. Então, basicamente é isso. Né? Esse é o realismo. Os dois principais livros é Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas. As características eu já comentei com vocês. E se ficou alguma dúvida, é só me chamar. Vou deixar o link aí do filme também para vocês assistirem. Valeu?